Boa tarde a todos, aqui é a professora Angélica. Então, assim, conforme combinado na nossa aula de hoje no Teams, né, vamos gravar o conteúdo da aula de hoje, já que no Teams a voz não estava com a qualidade boa, né, o som estava metálico. Bom, então vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre as mensagens CMP, comentamos sobre os dois tipos de mensagens CMP que existem, que são as mensagens de notificação de erros e as de consulta. Na aula passada, nós falamos das mensagens de consulta, hoje vamos comentar sobre as mensagens de notificação de erros. Aí a primeira pergunta que eu faço aqui é o seguinte: quem que envia essas mensagens CMP de notificação de erros? Então, assim, normalmente essas mensagens são enviadas quando ocorre alguma situação imprevista ou algum erro na rede, e normalmente ela é enviada pelo host, pelo roteador onde ocorreu aquela situação de erro. E para quem que ela é endereçada? Para aquele host que enviou o datagrama que deu origem ao erro que foi percebido no host ou no roteador. E como é que essas mensagens de erros elas são encapsuladas? Então, suponhamos que esse aqui seja o datagrama IP que deu origem ao erro. Então, ele tem um cabeçalho, ele tem uma área de dados. Normalmente, essa área de dados ela é grande. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: é reduzir o tamanho da área de dados aos primeiros 8 bytes do datagrama que deu erro. E aí, depois, o que eu faço? Acrescento um cabeçalho CMP, e aí esse conjunto, cabeçalho e CMP, cabeçalho e IP do datagrama que deu erro, os primeiros 8 bytes do datagrama que deu erro vão formar a mensagem CMP. Essa mensagem CMP, ela é encapsulada num datagrama IP, né, onde será preenchido nesse cabeçalho o endereço IP de origem, que é esse aqui, da mensagem que deu origem ao erro, do datagrama que deu origem ao erro, então ela é endereçada à origem do datagrama que aconteceu o erro, e isso aí é enviado de volta para notificar aquele host que o datagrama que ele enviou deu algum problema. Vocês estão lembrados que as mensagens CMP contém esse formato geral, então elas têm um cabeçalho, a mensagem, ela existe um campo de 8 bits que vai te dizer qual que é o tipo daquela mensagem, um código de 8 bits que complementa o tipo, que na verdade é o motivo para o tipo da mensagem, o checksum, ou soma de verificação de 16 bits, que é usado na detecção de erros da mensagem, o restante do cabeçalho, que vai depender do tipo de mensagem que é enviada, que tem um tamanho variável, e a seção de dados, que também tem tamanho variável, que vai conter algumas informações adicionais. E quais são os tipos de mensagem de notificação de erros que nós vamos ver aqui? Então, nós vamos ver 5, além dessas 5 existem outras, mas vamos comentar dessas 5, que são as principais, que são destino inalcançável, né, que você vai preencher lá no cabeçalho tipo 3, contenção da origem, também o preencho no cabeçalho CMP o tipo 4, tempo esgotado, que tem o tipo igual a 11, problemas de parâmetro, que tem o tipo igual a 12, e por fim o redirecionamento, que tem o tipo igual a 5. Vamos detalhar um pouquinho cada uma dessas 5 mensagens, para vocês entenderem como que funciona. Então, primeiro, destino inalcançável. O que seria essa mensagem? Como o próprio nome diz, ela é enviada para um roteador ou para um host que, por alguma razão, não vai conseguir encaminhar o datagrama ou entregar esse datagrama por conta de algum erro ou alguma situação anormal que tenha ocorrido. O que poderia ser uma situação anormal? Por exemplo, vamos supor que eu não tenho na tabela de roteamento uma entrada que me habilite a entregar aquele datagrama para aquele host de destino. Então, numa situação dessa, a gente entende que aquele destino ele está inalcançável. E aí, o que acontece? Então, o datagrama ele é descartado e o roteador ou host ele envia essa mensagem de destino inalcançável para o host que enviou o datagrama. Para quê? Para ele saber que aquele datagrama não foi entregue justamente por essa razão.
Vou mostrar um exemplo de uma mensagem SMP de destino inalcançável. Então, aqui eu tenho uma tela de linha de comando aqui no Windows, né? Então, eu começo aqui digitando ipconfig para poder identificar qual que é o endereço IP da minha rede. Aqui na minha casa, o endereço IP do adaptador de rede Wi-Fi, que tem o endereço IP versão 4, 192.168.0.26. O gateway da minha rede é 192.168.0.1. O gateway, para quem não sabe, é o endereço IP do roteador sem fio aqui da minha residência. E aí, em seguida, eu vou dar um ping para o 92.168.0.200. Por que eu escolhi esse endereço IP? Porque eu sei que não tem nenhum host na minha rede que tenha esse endereço IP. Se ninguém tem esse endereço IP na minha rede, com certeza esse é um destino inalcançável. Como vocês podem observar aí na resposta, o tipo da mensagem que foi recebida, host destino inalcançável. Quem enviou essa mensagem é 192.168.0.26, então foi o meu próprio host que não foi capaz de entregar essa mensagem, por esse host não pertencer à minha rede, então é ele que envia essa mensagem. O que seria uma mensagem SMP de contenção da origem? Então a ideia seria o seguinte: normalmente essa mensagem ela vai ocorrer quando houver algum congestionamento na rede. E como é que funciona? Então, vamos supor o seguinte, que chega um datagrama em algum roteador. A gente sabe que quando um datagrama chega num roteador, é consultada uma tabela de roteamento para determinar qual que é a porta de saída que eu preciso encaminhar aquele datagrama. Se essa porta de saída estiver ocupada, o pacote ele é enfileirado. E se a fila estiver cheia, o que vai acontecer? O datagrama ele é descartado. Então, essa é uma situação típica de alguma situação de congestionamento num roteador. E aí, o que é feito? É feito o envio dessa mensagem de contenção da origem, que tem os seguintes objetivos. O primeiro, informar a origem do datagrama, que aquele datagrama ele foi descartado. Segundo, alertar a origem da existência do congestionamento. E terceiro, a origem, uma vez conhecido a situação de congestionamento, ela deve fazer o quê? Desacelerar o envio de datagramas para não piorar a situação de congestionamento. Então, essa é a situação em que esse tipo de mensagem, SMP, é enviada na rede. Um outro tipo de mensagem que pode ser enviada é a mensagem de tempo esgotado. O próprio nome dessa mensagem já é autoexplicativo, né? Então, normalmente ela vai ser enviada quando algum tempo que se espera que ocorra, ele esgotou, ou seja, uma situação de timeout. Quando que isso aí pode ocorrer? A primeira delas é quando o tempo de vida de um datagrama chega a zero. Para quem não lembra, o TTL, ou tempo de vida, é um dos campos que é preenchido lá no datagrama IP. E normalmente, como que acontece? Cada roteador, né, que o datagrama ele for passando, esse tempo de vida ele sempre vai decrementando. No momento que esse tempo de vida ele chega a zero, aquele datagrama entende que ele não será possível entregar aquele datagrama até o destino e ele simplesmente descarta. E após descartar, o que ele faz? Envia para a origem a mensagem de tempo esgotado. Uma segunda situação em que essa mensagem pode ser enviada é aquela situação em que tem um datagrama que foi fragmentado, que a gente também já viu lá atrás, que quando esses fragmentos chegam no destino, eles precisam ser remontados. Mas vamos supor que nesse processo, né, chegaram todos os fragmentos, menos algum fragmento que está atrasado. Então, normalmente, o destinatário ele vai esperar esse fragmento que está faltando para sempre? Não. Então, na verdade, ele vai esperar até quando? Até a ocorrência de um timeout, né? Ou seja, a partir do momento que o tempo de espera daquele fragmento faltante expirou, ele descarta todos os fragmentos e o que ele faz? Envia para a origem uma mensagem de tempo esgotado para ela saber que aquele datagrama ele foi descartado. Aqui um exemplo de situação que eu posso ter um tempo esgotado, que é essa situação aqui, ó. Né, também lá no Windows, eu vou digitar aqui, ó, um ping, 192.168.10.100.
Aliás, perdão, 1010. Por que eu escolhi esse endereço? Vocês estão lembrados que a minha rede é 192.168.0.0. Então, esse IP aí, 192.168.10.10, perceba que não, é um IP que não pertence à minha rede. Então, ele não pertencendo à minha rede, obviamente, né, o ping não será bem sucedido. E aí, até quando que o comando ping ele vai aguardar uma resposta da outra parte? Até esgotar o tempo limite do pedido, ou seja, até você ter um timeout. Percebam lá nas estatísticas que ele enviou 4 pacotes, nenhum foi recebido, ou seja, eu tive 100% de pacotes perdidos. O que seria uma mensagem CMP de problema de parâmetros? Como o próprio nome diz, vamos supor que um datagrama, quando ele chega num roteador, e aquele roteador ele percebe algum dos campos daquele datagrama algum valor ambíguo ou faltando algum valor. Por exemplo, vamos supor, se estiver faltando um flag, se estiver faltando um offset, ou então se apareceu algum flag, algum offset, ou qualquer outro campo do datagrama IP que não esteja dentro das regras pré-determinadas. Então, obviamente, isso vai gerar um problema e esse datagrama também tem que ser descartado, mas é enviado uma mensagem. Esse CMP de problema de parâmetros para quem? Para quem originou aquele datagrama, para ele ter ciência do que aquele datagrama foi descartado e o motivo do descarte desse datagrama. Uma última mensagem CMP de notificação de erros, né, que eu posso enviar é a mensagem de redirecionamento. O que seria isso aí? Ó? A gente sabe que é o seguinte, que normalmente os hosts, nas suas tabelas de roteamento, elas conhecem apenas o endereço IP do roteador padrão ou roteador default da sua rede. Então, esse roteador padrão ou roteador default da rede, a gente recebe o nome de gateway. Só que o que acontece? Se eu precisar enviar um datagrama para algum host e que para chegar nesse host de destino, o próximo salto não é o roteador padrão da sua rede. Então, nessa situação, é necessário enviar uma mensagem de CMP de redirecionamento para quê? Para redirecionar esse pacote para algum roteador diferente do roteador padrão da sua rede. Então, nós vamos mostrar isso aqui através desse exemplo. Então, imagina que eu tenho aqui um host A, do outro lado um host B, que é o host que irá receber o datagrama enviado pelo host A. Os roteadores que estão entre A e B são esses aí, o roteador R1 e o roteador R2. E qual que é o problema que eu vou ter? É que o gateway do host A não é esse roteador aqui R1, que é o roteador que o host A deve enviar todos os pacotes que forem endereçados a B. É um outro roteador que nem aparece aqui nessa figura. Então, como é que eu faço para garantir que todos os pacotes enviados por A sejam entregues ao roteador R1 para que eles possam, em algum momento, chegar em B? Então, esse roteador R1 é ele que vai enviar uma mensagem de redirecionamento ao host A. Para que ele faz isso? Para justamente ele anotar em sua tabela de roteamento que toda vez que foi enviado algum pacote endereçado ao host B, ao invés dele enviar para o seu gateway, ele irá enviar para quem? Para R1. E aí, dessa forma, o host A vai poder se comportar da seguinte forma, né? Ele pode envia o pacote para R1, que, por sua vez, irá trafegar através da rota, né, de R1, R2 até o host B e entregar esse pacote ao seu destino correto. Bom, eu agradeço a presença de todos, né? Eu espero que agora tenha ficado claro, que a voz tenha ficado boa, né? Que não tenha os inconvenientes que nós tivemos na aula de hoje, e agradeço a compreensão de todos. Uma boa tarde.